Bom dia, estamos começando mais um programa Vencer aqui na TV União. E como fazemos todos os sábados, sempre trazemos pessoas diferentes que trabalham com coisas diferentes para nos dar informações, para nos dar conteúdo aos nossos telespectadores. E hoje nós estamos trazendo aqui dois profissionais altamente gabaritados, que é Dr. Josias, que é um microbiologista, e Ralph, que é um dos diretores da Mandala, que por sinal é a empresa que faz propaganda, faz marketing da Nike, da Ambev, da GM, da Coca-Cola. E aí esses dois profissionais vão contar para a gente algumas coisas interessantes de cada área. Mas para você que está nos assistindo hoje, nós vamos começar com o Dr. Josias falando sobre água, que é um microbiologista. Vamos falar sobre o bem maior, o que faz uma água na nossa vida, de bem ou de mal, quando ela é uma coisa que não está preparada, não está bem pronta, não está pronta para que a gente possa consumir com qualidade. E ninguém melhor para explicar isso para o nosso telespectador. Doutor José, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Jussier. Grato pelo convite. A escassez de água, cada dia, está se tornando mais difícil. E água de boa qualidade. Infelizmente, está aí a seca, né? São Paulo, Nordeste, que era, né, o vilão, hoje São Paulo é que está faltando, chama Cantareira. E água de boa qualidade. E o que é água de boa qualidade, doutor José? Olha, essa água tem que passar por uma potabilidade. Por uma? Por uma potabilidade. Certo. Análise. Certo. Se ela atende essa qualidade da portaria 2914, uma portaria nova do Ministério da Saúde, que regulamenta a qualidade da água. Essa portaria foi feita mais... O que é uma água, o que é a qualidade da água e o que é boa e ruim? E, assim, bem simples para o nosso telespectador que não entende muito de análise, essas coisas. Olha, a potabilidade tem que atender as análises, os parâmetros. E esses parâmetros microbiológicos são 3, que devem atender o coliforme fecal, coliforme total e contagem de bactérias heterotróficas. Certo. E, por outro lado, as análises físico-químicas, que são em torno de 25 parâmetros, né? Se tem ferro, se está dentro do ferro, amônia, nitrito, nitrato, né? Que hoje o nitrato é hoje um vilão né? Doenças, né? Que os filtros, nem o... Os filtros comuns, eles conseguem tirar esse nitrato? Não, né? Não. Ele filtro comum, não? Reter, pode passar. Pode reter e pode passar. Depende uma coisa, então, do estágio, a qualidade do filtro. Certo. O senhor, para o nosso telespectador que nós estamos assistindo aqui agora, que deve ter ficado um pouco apavorado com essas coisas que nós estamos falando, que se você não bebe uma água de boa qualidade, você tem sérios problemas de saúde, né? Assim? Olha, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza fala que 29 pessoas morrem por dia por conta de doença da água. E 70% dos leitos dos hospitais são ocupados com doenças contraídas da água. 70%? Por aí você vê a seriedade que a água tem no nosso dia a dia. O nosso corpo é composto por água, né? Na verdade, agora é um percentual muito grande, nós estamos tomando água toda hora e todo o tempo. Então, existe uma portaria que regulamenta, né? E essa portaria fala todos esses parâmetros que eu falei para você. Entendeu? E esses hospitais, por exemplo, que nós estamos falando aqui, os hospitais, o senhor estava me falando sobre a UTI, por exemplo, a questão da UTI neonatal, que existe uma incidência muito grande de crianças que a imunidade é muito baixa, e em função disso, elas não tomam banho, às vezes, com água de boa qualidade, e aí... Essa portaria contempla muito bem a comunidade, mas não contempla, ela foi um pouco negligente com a parte hospitalar. Mas melhorou um pouco essa nova portaria. Mas veja, ela não fala com detalhe. Existe uma portaria da Europa, Estados Unidos, que lá são muito exigentes com relação à água. Lá exige dos hospitais um comitê, uma comissão, um plano de segurança da água, agregado com profissionais ambientalistas, né, engenheiros, para cuidar da água. A água dos hospitais hoje, José, ela é responsável por 30% das infecções hospitalares. A nossa água. A água dos hospitais. Sim, a água é consumida nos hospitais. Como fonte. Além outras fontes, né, de infecção, a água contribui com 30% das índice infecções altíssimo, inclusive. Um índice altíssimo. Então,
existe esse tipo de preocupação por parte da gente. Mas os hospitais hoje, na qual eu convivo, pelo menos os hospitais que eu ando e convivo, eles estão cuidando muito bem da água, né? Mas a maioria deles ainda, os hospitais... Clínicas, laboratórios, né? Clínica, às vezes deixam de... Acho que é um dinheiro, um orçamento, vai gastar mais que essas coisas todas, e não faz... O tratamento da água devido. Não faz a análise, o tratamento e o cuidado, a limpeza das caixas d'água. Você vê que a cultura da gente não é de prevenção, não tem prevenção. Exatamente. Você na sua casa, no seu condomínio, dificilmente você vai exigir que o cara limpe a caixa d'água ou faça alguma análise, saber como é que aquela água está. Exatamente. Você toma banho, você lava a sua louça. Não, eu não... Escova dente. Eu não cozinho, não boto, né, não uso como... Mas toma banho, escova os dentes. E os pessoas são negligentes em relação a essa questão. E na hora que você está escovando os dentes, você está entrando em contato com água dentro da sua boca, que pode estar infectada, né? E você termina ingerindo alguma quantidade daquela água também, né? Exatamente. Então... Me diga uma coisa, então, doutor, para o nosso telespectador, assim, para ele ficar entendendo um pouco mais do assunto. Essa água que nós usamos, nós temos a água da torneira, por exemplo, nós temos filtro, nós temos água mineral e tal. Geralmente hoje o consumo de água mineral é muito forte, muito grande, né? Eu fui para Curitiba agora, no Congresso de Infecção Hospitalar em Curitiba, e um americano lá numa mesa, ele chamou a atenção, isso nos Estados Unidos, água engarrafadas com uma bactéria chamada Pseudomonas, que é uma bactéria bem conhecida no meio hospitalar. Essa Pseudomonas é uma bactéria? Nas águas minerais lá dos Estados Unidos, engarrafadas, que eles chamou lá, com bactéria, Pseudomonas. Isso é uma pesquisa que fizeram lá nos Estados Unidos. Nociva para a gente. Você imagina que no nosso meio, que a nossa cultura, como eu falei, a prevenção, a gente não trabalha a prevenção, a cultura de prevenir. Como eu falei, a gente tem a casa, tem o nosso condomínio, mas você não procura saber se aquela água está sendo cuidada. Aqui em Natal nós temos algumas fontes muito sérias, né? Nós temos, né? Fontes de vazamentos de água mineral. O sistema da CAERN aqui, do Rio Grande do Norte, né? As fontes são várias fontes de abastecimentos, né? Tem uma água melhor ali no local, sim, né? No rio, outro rio poluído. Enfim, você às vezes toma água daqui e sente aquele cheiro enorme de cloro, que eles exageram no cloro, né? Por outro lado, pode matar as bactérias, mas por outro lado, pode trazer intoxicações para você. É uma quantidade muito grande de cloro, ela traz diarreia, né? Essas coisas. Diarreias, né? Dores, né? Mito, os protozoários, mitos, diarreia e própria bactéria. Porque, veja bem, quando eu falei bactérias heterotróficas, mesófilas, que é um parâmetro, né? Quando você atinge acima de 500 unidades formadoras de colônia, que é um termo que o ouvinte não vai entender. Colônia é um grupo, na verdade, né? Se você passa desses 500 unidades formadoras, essas bactérias começam a substituir a sua própria flora intestinal e começam a dar diarreia. Então, ela tem que ter um parâmetro até 500, atingir até 500, como também a água tratada. A água tratada que eu digo são as filtradas. A água filtrada tem que atingir um índice menor. Por exemplo, eu não estou nem falando em coliformes fecais, né, que é um dos indicadores mais fortes, e coliformes totais, né, que uma bactéria dessa, essa água já está... Então, esses filtros de casa, esses filtros que nós temos que, uma vela, 2 velas, 3 velas, né? Esses filtros eles não conseguem segurar os cloriformes. Com o tempo, muitas vezes é a falta de cuidado, mas os filtros são uma boa solução. Defesa. Eu vou dar um exemplo dos hospitais, que eu trabalho nos hospitais e sei disso, que eu, às vezes, quando tenho a oportunidade, oriento a colocar filtros domiciliar, filtros comuns na UTI. Lá na Europa, eles conseguiram baixar sepse neonatal, né, uma sepsemia anual, de 42% para 12%, com simples medida, colocando filtros nas torneiras. Olha aí, entendeu? Bacana, entendi. Então, que a criança neonatal, as crianças são prematuras e, consequentemente, essa criança prematura, ela tem imunidade muito mais baixa. E, com isso, a probabilidade dela ter uma infecção é muito mais alta. E, se não tiver o mínimo de tratamento são mais suscetíveis, né? Exatamente, são suscetíveis a ter essas infecções. E isso é uma coisa que a gente tem que cuidar com muita seriedade. Você vê aí na imprensa, né, os surtos de aniversário de alto risco. Exato. E o TINEL. Quantos surtos você já viu falar? Dezenas, que morreu 60, que aquilo ali foi
desastroso para o governo, né? Me diga uma coisa, doutor, e agora vamos focar agora, nós falamos em muitos hospitais, em clínicas, e assim, os cuidados que uma dona de casa ou dono de casa, você telespectador que está nos assistindo, que quer conhecer um pouco mais sobre a qualidade da água, como é que a dona de casa hoje ela pode se precaver para ter uma água de boa qualidade em casa? Exigir do seu condomínio, né? Se for o caso, condomínio exigir do síndico que ele cuide da água. Exija as análises, exija o laudo de limpeza que essa água está sendo realizada periodicamente, porque a portaria... É de 6 meses, mais ou menos? Não, a portaria manda 6 meses, no mínimo. As caixas d'água dos prédios. Caixa d'água. Eu acho que nenhum prédio quase consegue fazer isso, infelizmente. Olha só, é um dado que é preocupante. Você, dono, síndico, que está nos assistindo de prédios, olha o que ele está orientando, que inclusive fora do Brasil, as caixas d'água devem ser limpas a cada 6 meses, no mínimo. E analisadas, né? E analisadas, porque junta micróbio, junta lodo, junta um monte de coisas, vão formando colônias que depois elas vão para os canos. Até nos canos elas ficam aquele filtro, aquela laminha verde, que é o lodo. Cano, o que você falou aí, é um termo que não é comum na sociedade, não sabe nem não sabe o que é biofilmes. É aquele lodinho que fica na superfície do cano. Quando as bactérias... Na superfície interna do cano. Ela tende a ficar na superfície e formar aquele lodo. Ela fica junto com o material orgânico, se junta e fica mais difícil fazer uma desinfecção nessa modalidade. Quando a bactéria é isolada, ela é mais fácil, né? Claro. De matar. Mas quando ela está em biofilme, aí você tem que usar a concentração de cloro bem mais forte para poder limpar e matar essas bactérias. Retirar, que não retira totalmente. Sei, mas diminui a quantidade, né? Sim, é água estagnada, né? Que eu falo muito, quando a água, você está com a torneira desligada, sem uso por muito tempo, que tem muito aí, né? Prédio, aí você vai usar a torneira pela primeira vez, a chance de você ter uma contaminação forte, né, em bactérias em biofilme, dessa forma, é muito grande. Então, esses cuidados que devem ser tomados. Olha com uma carinha. E aí em casa, por exemplo, até você que cozinha, para água fervida, não mata, amigo, não mata as coisas, né? Só ferver ali, o ato de ferver, ela consegue diminuir uma quantidade, né? Consegue. Mas quando você ferve a água, segundo alguns estudiosos, você mata muitas coisas, a água fica uma água morta, né? A água fervida, né? Exato. E ela já não... Alguns minerais podem... né? Evaporar, material orgânico morre. Então a água chama-se água morta. E aí, com isso, a água fervida, ela perde um pouco do sabor também, né? Exatamente. Então, como você falou... A água mineral também é uma saída, né, hoje? A água mineral é uma saída. Mas tem que também ficar de olho. Se os Estados Unidos, que eu acabei de falar para você, que é água engarrafada, que eles chamam, que é a nossa água mineral aqui, encontraram pseudomonas comum e fazendo uma pesquisa lá, né? Encontraram, imagina aqui no Brasil e aqui na nossa região. Então, as águas minerais tem que fazer essas análises, né, para saber se elas estão com a potabilidade dela dentro dos padrões que é exigido pela portaria. Amigos, vocês estão vendo aí, beber água é importante, mas beber água de boa qualidade. O que é beber água de boa qualidade? É você saber escolher o bom fornecedor, a boa fonte, é você ter em sua casa a água também que você não é envasada, que você usa para lavar a mão, para escovar os dentes, você não escova dentro com água mineral. Então, é exigir do seu síndico que ele limpe as caixas d'água, que ele faça uma análise, que ele mostre para as pessoas, para os condôminos, para as pessoas, e se você tem uma casa, uma casa também, faça isso na sua casa, dono de restaurante, limpar, fazer também a higienização da sua caixa, porque, afinal de contas, o alimento é tratado, o alimento é lavado com aquela água, e que poderá ser um condutor de alguma bactéria que vai consumir. Você que está nos assistindo, isso é um alerta para você, não é um pânico, não estamos pregando aqui isso, mas que você se previna, higienização total, limpeza total, para que você possa ter uma saúde tranquila, usando a água, para que a água seja um bem da sua vida. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Jussier, pela oportunidade. Valeu. Tudo bem, valeu. Daqui a pouco a gente volta com o programa Vencer. Tchau. De segunda a sexta, a partir das 11h30, você assiste o programa RN Urgente.
O câncer nos olhos é comum em crianças. É fácil de identificar. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, já pode ser um sinal. Fique de olho. Se o seu filho apresentar esse sintoma, leve-o ao pediatra e tire as suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. Bom dia, estamos de volta com o programa Vencer e agora vamos conversar com Ralph Petkov, que é consultor da Mandala, Mandala com H. É uma empresa que faz milagres, faz coisas interessantes. E essa figura que nós vamos conversar agora, ele tem uma passagem bacana por Natal, já viveu muito tempo aqui em Natal, e nós vamos conversar e conhecer um pouco da história dessa fera. Bom dia, Ralph, seja bem-vindo ao nosso programa Vencer. Bom dia, José, bom dia, galera, é nóis, beleza? Viu aí como é? Já falou aí, bom dia, galera e tal. Ralph, me diga uma coisa, quem é Ralph, onde você nasceu? Bom, meu nome é Ralph Petkov, eu nasci numa comunidade hippie, na Bahia, em Itaparica, das Areias das Farias. E esse Petkov vem de quê? Esse Petkov vem da Bulgária, do meu avô. Eu tenho uma vida muito engraçada, porque eu sou neto de pastor de igreja, e ao mesmo tempo eu sou filho de hippies, então foi uma mistura muito bacana, né? Muito engraçada. Neto de pastor e filho de hippie. Filho de hippies. Então, ao mesmo tempo que tem aquela liberdade, aquela coisa, né? Também tem aquele caminho bem seguido da igreja, uma coisa bem certinha. Me diga uma coisa, Ralph, e aí, como foi, você nasceu lá, criou-se em Salvador, na Ilha de Itaparica, né? Não. Eu nasci lá e com um pouco menos, nem cheguei a fazer um ano lá, aí minha família voltou para São Paulo. Sim. E aí eu passei alguns anos em São Paulo, aí me mudei para o Rio, aí passei mais uns anos no Rio, aí eu me mudei para a Amazônia, da Amazônia eu fui para Natal. E como é? Quando chegou em Natal, quantos anos? Eu cheguei em Natal em 1990. Eu tinha 14 anos. 14 anos. Ficou quanto tempo aqui em Natal? Eu fiquei aqui em Natal por 5 anos da minha vida. Estudei aqui. Então você conhece Natal, bacana, Conheço bem. Eu frequento Natal há 25 anos já. É um lugar que eu tenho um carinho muito grande, eu gosto muito de vir aqui. Que cara de novo, eu pensei que você tinha uns 25, 28 anos, cara. Eu vou fazer 40. 40 anos, 40 cara? anos. Que mágica, você tem que fazer sarado, olha, já pode trazer a propaganda desses produtos de beleza que vai ficar novo o tempo todo, né? É trabalhar numa coisa que a gente gosta, né? Você não trabalha, você se diverte, né? Quando você tem um trabalho que você gosta, você nunca mais vai trabalhar na sua vida. É verdade, né? Então, e como é a Mandala? Como é que foi feita a Mandala? Bom, a Mandala foi fundada em 2006, né, pelo Lourenço e pelo Igor. Eu cheguei logo no primeiro dia, eu já fui funcionário número 0, né? Hoje eu tenho uma participação na empresa, mas foi uma consultoria que surgiu porque a gente tinha enxergado um gap no mercado, né? Um buraco no mercado que estava faltando, né? Que era de consultorias que tinham uma visão mais inovadora de futuro, né? Então, a gente, logo no nosso primeiro cliente, foi um cliente bem forte, né, que foi General Motors. Nós já fizemos um trabalho com eles muito eficiente. A gente já começou a fazer um trabalho de reposicionamento da marca, né, a recomunicação dela. Não é publicitário, mas é uma coisa bem mais estratégica dentro do core de negócios mesmo das empresas. E aí foi crescendo, a gente assinou logo na sequência com a Natura, com a Pepsi, com a Nike. Com a Nike a gente veio a ser premiado, né? A Mandala foi eleita a 48ª empresa mais criativa do mundo. A 48ª? Pela Fast Company em 2012, e até hoje nenhuma empresa brasileira conseguiu bater o nosso ranqueamento. Então, foi um prêmio bem legal. Vocês estão sediados em São Paulo, né? O nosso principal escritório é em São Paulo, mas a gente tem escritório em São Paulo, Rio. São Paulo, Rio. Fortaleza. Quem quiser contatos aqui é ne@mandala.com para saber notícias sobre o Nordeste. Mas a gente tem também Cidade do México, Nova York, São Francisco, exato. Tóquio e Berlim. São 8 escritórios. No mundo inteiro? No mundo inteiro, num período de 8 anos. Vocês têm quantos funcionários nessas 8 unidades? Nessas 8 unidades, a gente deve ter hoje mais ou menos por volta de
Uns 150. A gente é muito pequenininho, na verdade, porque é muito difícil trabalhar nesse setor, né? Então, contratar profissionais é um problema muito grande para a gente. A gente tem um problema muito grande de adquirir novos profissionais. Você estava me falando que, inclusive, você tem uma dificuldade muito grande de contratar profissionais brasileiros para... Metade da minha empresa no Brasil, aqui a metade da Mandala, ela é composta por estrangeiros. Metade, porque a gente não consegue contratar uma mão de obra especializada aqui no Brasil. É um problema muito grande. Me diga uma coisa, desses clientes famosos, como você falou aí, Nike, Natura, Coca-Cola, Ambev, qual foi uma das coisas mais assim gratificantes para você, que você criou, que você interagiu com eles? Uma coisa gratificante para você, como criador, como designer, como marqueteiro, como publicitário? Eu gosto muito do projeto da Nike, o Infusion, né, que é o projeto em que a gente fez o mapeamento Qual é o nome do projeto? Infusion. Infusion. É um projeto onde a gente fez um mapeamento das quadras de esportes no Rio de Janeiro. A gente precisava reposicionar a marca Nike no Rio. E através de pesquisas comportamentais... porque você me falou, inclusive, que a Nike, quando ela contratou vocês, porque tinha assim... Ela tinha uma visão... Ela não era bem vista no Rio. Não era bem vista no Rio, né? Exatamente. Por que ela não era bem vista no Rio? Porque ela era uma marca que ela era uma marca estrangeira, né? Sim. O carioca é muito bairrista, né? Muito brasileiro. E ela meio que... Ela criava um sentimento de que a marca ia vir para o Brasil e levar o lucro para fora, né? Sim. Então, a gente, tendo isso em mente, tendo em mente a violência que acontece no Rio de Janeiro, as diferenças sociais, a gente resolveu, através abrasileirar e fizemos um mapeamento das escolas de surf, das quadras de esportes. Bacana. E a Nike reformou todas elas e devolveu para a sociedade. Então, mostrou para a sociedade que ela não estava levando o lucro para fora, estava deixando o lucro no Estado, né? E nas periferias, nas comunidades, né? Exatamente, que a Mandala trabalha muito com esse esquema, que é lucro e propósito. A gente, através da geração de propósito, a gente gera lucro e vice-versa. Através da geração de lucro, a gente gera propósito. Então, a gente faz com que as marcas acabem se tornando amigas da sociedade, elas acabam se tornando ferramentas para que tornem uma sociedade melhor, ao invés de só ser meras geradores de lucro, né, de dinheiro. Claro, você tem que... O útil ao agradável você une aí, né? Exatamente. Gerar lucro, mas tendo uma sociedade sustentável, exatamente, tendo uma consciência melhor do que de exatamente, tudo, né? Criando produtos melhores para a sociedade, serviços melhores para a sociedade, sabe? A gente diminui muito o trabalho de publicidade com isso, porque quando a marca ela acaba sendo bem vista, a gente acredita muito mais que o boca a boca leva melhor a informação, leva melhor o discernimento que as pessoas criam sobre uma marca, do que um simples comercial de TV. Se comerciais de TV já não é uma coisa meio que ficaram ultrapassadas. Eu achei muito interessante que eu vi uma palestra sua, nós palestramos no mesmo evento, eu e o Ralph, nós palestramos no mesmo evento, eu tive o prazer de conhecê-lo lá. E ele, na palestra, ele contou uma coisa que me chamou muita atenção, foi a questão de uma cerveja zero, em que associar uma cerveja sem álcool ao esporte. Como foi essa história? Esse foi um projeto novo que a gente criou para a Ambev, marca de cerveja, né? Que é o reposicionamento da marca, reposicionamento não, na verdade é o posicionamento da marca Brahma Zero, que é uma cerveja sem álcool, onde a gente criou um posicionamento voltado para o esporte. E porque a gente descobriu durante as pesquisas que a cerveja sem álcool ela é a bebida mais saudável que uma pessoa pode consumir após a prática de esporte. Porque ela é rica em sais minerais, em carboidratos, em várias vitaminas, porque ela é um produto natural. A cerveja, para ser produzida, ela só pode ser produzida através de um processo natural. E a Ambev desenvolveu uma maneira de tirar o álcool da cerveja após a produção, então ela manteve o mesmo sabor da cerveja, é um produto muito inovador e que não existe igual no mundo. Então Bacana. Foi muito interessante fazer esse posicionamento. Me diga uma coisa, Ralph, e você, por exemplo, quando você sai do Brasil, que você vai para os outros escritórios, como é a aceitação de um brasileiro? Você faz parte de um grupo que toma conta da empresa, né? São os pastoradores da empresa, na verdade, né? Você mesmo brinca com isso. Quando você chega nesses escritórios, quando você chega nesses outros países, como Tóquio e tal, e essas empresas que vão contratar vocês, existe algum tipo de discriminação? Existe um choque? Você ser um cara todo despojado, todo assim brincalhão? Vou te falar que aqui no Brasil a gente sofre mais disso. Sofre mais aqui no Brasil a gente sofre mais desse preconceito, né? Pela forma como a gente se veste, claro, pela forma como a gente lida com as coisas, né? Mas os resultados da nossa empresa têm mostrado que não é pela forma como a gente se veste, e sim o que a gente faz. Quando eu vou para fora do Brasil, eu costumo ir bastante.
A recepção lá é muito fácil. Que, na verdade, a gente começou a entender que nós somos cidadãos do mundo, né? Todos nós falamos alguns idiomas, então nós estamos bem preparados. Então, não importa muito bem de onde você veio, e sim o que você é capaz de fazer. A minha graduação foi fora do Brasil, as 2 faculdades que eu fiz, nenhuma foi no Brasil, infelizmente. Você fez faculdade? A minha primeira graduação foi em Nova York, eu estudei cinema, eu fiz School of Visual Arts. E a minha segunda graduação foi em Wharton, em gamificação, que é aplicar técnicas de videogame para o mundo da economia, o mundo dos negócios. E é uma nova metodologia muito interessante de trabalho. Que é divertida, sabe? É tornar o trabalho das pessoas que trabalham com aquelas planilhas de Excel longas e horríveis, assim, a gente transforma aquilo numa coisa legal. E também é muito legal para engajar também novas pessoas com a sua marca. É bem interessante, é um novo mercado bem legal. Bacana. Me diga uma coisa, e assim, como é que você está vendo o mercado brasileiro no próximo ano, 2015? Todo mundo está falando em crise, mas você que é um homem de marketing, de propaganda, que cria, é um design, como é que você acha que o mercado deve se comportar, os empresários que estão nos assistindo, eles devem se comportar? Porque eu estou ouvindo muitos dizer assim, eu vou me retrair, eu vou deixar de investir mais. Eu acho que, na minha opinião, é uma jogada equivocada, mas na sua opinião? Eu acredito que 2015, uma das coisas que eu gosto muito é trabalhar com visão de futuro, né? De entender o que pode vir a acontecer no futuro. Outro dia eu estava com um amigo meu e ele sentou comigo e falou assim, Ralf, eu gostaria muito que você usasse seus poderes de visão do futuro, como se você fosse um visionário, né? Para fazer uma análise política do Brasil. E foi bem interessante, eu prefiro não tocar nesse assunto, né? Mas claro, foi uma conversa muito interessante, porque a gente viu para onde a política brasileira estava indicando. Eu acredito que o Brasil vai passar por sérios problemas econômicos e políticos em 2015, mas é na necessidade que nasce a criatividade, né? Então eu acredito que vai ser um ano bem próspero para o meu trabalho. Porque eu acredito que muitos empresários, por essa necessidade de reposicionamento, de revisão dos seus modelos de negócios, eles vão ter que mudar. E a gente está aqui para isso, para ajudar essas pessoas a mudar, porque se não mudar, as empresas novas vão vir e vão tomar o lugar. Eu sempre digo o seguinte nas palestras, que mudança, ou você muda ou você dança, é o que Ralf acabou de dizer. Numa dificuldade, geralmente você encontra uma oportunidade de ganhar dinheiro, de renovar-se, de mudar as coisas. Então, os empresários que não conseguem enxergar isso numa crise, que você pode tirar proveito, não é tirar proveito de quem já está no sufoco, é tirar proveito da crise para conseguir criar um novo produto, criar uma nova situação, um novo serviço, para ganhar dinheiro e sobreviver na crise e passar e crescer. No mundo, o tempo todo é assim, as pessoas estão mudando, as pessoas estão se reinventando. E o que a gente está tentando passar para você, telespectador, não é que você tem que inventar a roda, é apenas você reinventar a forma de girar, de rodar. Essa é a grande sacada da vida, essa é a grande sacada que nós aqui estamos o tempo todo tentando mostrar para vocês. E Ralf, que veio aqui hoje nos visitar em Natal, e ele ligou para mim, e eu convidei para ele vir bater um papo com você, telespectador, é essa figura que vocês estão vendo aqui, muito direto, muito objetivo, muito simples, e é um cara que a gente começa a bater papo e vai 2, 3 horas, vai embora. Eu fiquei conversando com ele quase 2 horas na palestra e assim... Vai fácil. Ralf, me diga uma coisa, para a gente encerrar aqui esse bate-papo, que poderia ser bem mais longo. Como é que você vê, então, o mercado do Nordeste, o mercado publicitário do Nordeste? Muito criativo? Criativo, bastante. É um mercado imenso para se crescer, né? Esse ano a gente fez um estudo muito grande no Nordeste, porque a gente abria a nossa central, a gente abriu nosso escritório no Nordeste. Natal foi uma das candidatas. A gente ficou entre Natal, Recife e Fortaleza. A gente acabou optando por Fortaleza por questões meio de logística, o tamanho da cidade também. Minha preferência era Natal, lógico, né? Mas a gente tem uma visão muito próspera para o Nordeste, né? O Nordeste está tendo um crescimento muito bom, uma evolução, na verdade, né? Hoje eu estava andando por Natal e estava percebendo assim, oportunidades de negócio aqui. Por exemplo, Natal está precisando urgentemente de um plano de mobilidade, né? Para quando você desenvolve a mobilidade da cidade, novos negócios surgem, sabe? Então, as pessoas andam mais rápido, e se elas andam mais rápido, elas gastam menos dinheiro, e se elas gastam menos dinheiro, elas consomem mais.
na verdade? Verdade. Então, quanto menos tempo as pessoas passarem dentro do automóvel, mais tempo elas terão para consumir as coisas. Então, a gente tem uma visão um pouco bem diferente sobre isso. Então, a gente tem visto que Natal, o Nordeste inteiro, sim, é um setor muito grande para se trabalhar, tem muita coisa para trabalhar. Não foi à toa que a gente abriu o escritório aqui agora. É engraçado, né, que foi nosso penúltimo escritório a gente abriu no Nordeste, né? A gente abriu no mundo inteiro e depois só que a gente foi vir para cá. Porque é complicado, o Nordeste não é fácil. A gente tem, Nordeste é muito engraçado, que ela parece uma mini Europa. Cada estado é completamente diferente do outro. Exatamente. E é muito perto um do outro. Então, saber lidar com todas essas coisas, uma dica que eu deixo para os publicitários do Nordeste é: a propaganda feita em Fortaleza não funciona para Natal, não funciona para Recife. É muito regional, então você tem que aprender o que as pessoas querem escutar. Não tente empurrar o que você quer que elas escutem. E escutem o que elas querem. Que é, quando você inverter esse ponto de vista, você vai ver que fica tudo muito mais fácil, sabe? Bacana. É bem mais fácil de mudar. Escute as pessoas. Beleza. Amigos, viram aí que entrevista bacana? O programa Vencer está terminando, mas sábado próximo estaremos aqui novamente, às 11h30, aqui na TV União. Aguardo você lá. Valeu, Ralf. Obrigado, Valeu, irmão. brother. É nóis. É nóis, né? Isso. Ah. De segunda a sexta, a partir das 11h30, você assiste o programa RN Urgente.